Bom dia, irmãos queridos, neste terceiro domingo de Quaresma, dia 19 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Jesus, fonte de água viva. Nesse terceiro domingo de Quaresma, o mundo inteiro medita esse famoso e querido trecho da Samaritana de Sicar. Cada um de nós pode saborear a câmera lenta esse trecho, marcando todos os degraus que ele contém, e a extraordinária habilidade de Jesus evangelizando essa mulher pecadora, como todos nós. Jesus se apresenta como água viva. Quem dele beber nunca mais terá sede. Reflita, como você está bebendo de Jesus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado pela viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pediria a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tem balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la." "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus
Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras? Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, estamos bem perto da Páscoa e a palavra de Deus nos alimenta abundantemente para adquirirmos forças para essa caminhada. Hoje meditamos o famoso trecho da Samaritana, que um sentido muito profundo encerra. Essa mulher é o símbolo de todos os samaritanos que se abrem ao anúncio do Messias, reconhecem Jesus como o Cristo, o Salvador esperado. Observe a câmara lenta, como Jesus se revela. Além de todos os demais significados, esse trecho nos mostra claramente como se evangeliza, como se apresenta Jesus a quem não o conhece. Esse trecho é o verdadeiro manual do evangelizador. Primeiro, estamos perto do meio-dia e Jesus está cansado. E ele se senta em cima do poço. Essa é a tradução certa. É claro que esse poço representa a água de Jacó, do Antigo Testamento, água que matava a sede física, sim, mas por pouco tempo. Uma água que não satisfaz até o fim. Sentando-se em cima do poço, Jesus o fecha. Impossibilita que alguém pegue água. Com sua atitude, ele diz que acabou o tempo de tirar água desses poços. Chega uma mulher samaritana. Também aqui precisa explicar que os samaritanos eram vistos como um povo mestiço, misturado com outros povos, um povo que não guardava a fé pura. Os judeus desprezavam muito os samaritanos e os condenavam. Eles achavam que se prostituíam a outros deuses eram idólatras. Terceiro, Jesus, com sua atitude, sentando-se e esperando alguém que venha tirar água, deseja evidentemente enviar uma mensagem. Deseja evangelizar e aproveita do poço, a fonte de onde esse povo tirava sua vida. Parece até que fosse o único poço no raio de 30 quilômetros daquela localidade. Era algo importante. Jesus sabia o que fazia. Ele dizia: não adianta mais tirar água dessas cisternas furadas. Agora eu vou dar para vocês a água viva. Jesus toca o fundo do coração desse povo, toca sua fonte de vida, o seu sustento, e afirma que ele vai dar outro sustento. Chega uma mulher que, bem sabemos, teve 5 maridos. Na verdade, estes 5 maridos representam as 5 invasões de outras populações deportadas que provocaram a mistura da fé, a traição da fé, como os judeus pensavam. Pois bem, Jesus não tem medo de iniciar o discurso, ele puxa o assunto, mesmo estando muito cansado, como lemos no começo. Ele não cuida do julgamento dos outros, o mestre não podia conversar com uma mulher, ainda menos samaritana. Irmãos, quanto isso nos ensina a nós também, que muitas vezes deixamos escapar oportunidades de ouro para evangelizar. Até em fazer um simples convite para um Yeshua, um retiro. É claríssima a escolha de Jesus. Ele não se deixa vencer pelo preconceito e muito menos pelo comodismo. A famosa privacy italiana. Jesus começa o discurso de uma forma meio provocatória, sentado em cima do poço. De um lado ele fecha o acesso ao poço e do outro lado ele pede água,
ou seja, se mostra necessitado. Essa é a primeira atitude do evangelizador: pedir ajuda, fazer sentir o outro útil, puxar a parte melhor do outro. Jesus estimula a abertura desta mulher, se mostra necessitado. Muito podemos refletir sobre isso. E no mesmo tempo, com a sua atitude física, sentado em cima do poço, fala que ele não precisa da água do poço, mas tem uma outra água que ele procura. E que esta outra água será valiosa também para a mulher que o escuta. A mulher não demonstra muita acolhida e coloca em destaque a barreira entre Jesus e ela, entre judeus e samaritanos. Como é possível um inimigo pedir água? Essa mulher começa a ficar confusa. De um lado, ela se sente atraída por esse misterioso homem, e do outro, se choca com sua cultura secular, que inculcou na cabeça dela o desprezo dos judeus. O que sai é isso: como é que tu, judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? É o cúmulo. Um judeu falar com um samaritano e ainda mais uma mulher? Imagine quantas críticas, que escândalo! Sempre há alguém que se escandaliza quando queremos anunciar Jesus e não podemos pensar que isso fique numa boa. Nessa altura, Jesus dá a primeira guinada. Ele sobe de nível, como um canto que sobe de um tom, e anuncia algo que faz questionar a mulher. Se conhecesses o dom de Deus e quem te pede água, tu mesma lhe pediria. Esse é o momento em que Jesus, mesmo veladamente, se revela, se mostra como aquele que sacia a sede de cada homem. Jesus diz claramente que não adianta mais beber desses antigos poços, porque chegou a fonte da água viva. A mulher samaritana aceita este canto, mesmo não entendendo, e diz: Senhor, dá-me desta água pura, para que eu não tenha mais sede. Essa mulher reconhece que um ser misterioso está à sua frente e ela já sente em seu coração que é o Messias. E põe a ele uma pergunta: onde está o verdadeiro templo? Quem tem razão, os judeus ou os samaritanos? Jesus não é mais um judeu. Ele é o profeta e sabe dar respostas de profetas. Essa resposta satisfaz a mulher que exclama: sei que és o Messias. Olhe um pouco, irmãos, em que ponto chegamos. Tudo começou com o sentar-se de Jesus em cima do poço, e agora essa mulher exclama a sua fé. Para concluir esta simples reflexão, que poderia ser bem mais profunda, vamos sublinhar que essa mulher que acabou de se converter há poucos minutos já se torna missionária e joga o seu cântaro e vai para anunciar aos outros que moravam com ela: eu vi o Messias. Não precisou de muita escola teológica, foi suficiente a sua experiência, seu encontro pessoal com Jesus. Bom, irmãos, agora, depois de tudo isso, vamos reler o trecho, deixando que o Espírito Santo toque no nosso coração e nos ilumine para nos dizer qual é o poço que devemos deixar e qual é o modo de escancarar o nosso coração ao Messias. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sícar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado pela viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber.
os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pediria a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tem balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingem. Podemos, nesse momento, fazer a nossa síntese e tirar o nosso propósito para esse dia e para a vida inteira.
Jesus, fonte de água viva. Paz e alegria a todos. Eu sou a água viva. Paz e alegria a todos. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento, sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está, deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará, o amor não vai te condenar, e no fim de tudo é ele quem te saciará, te saciará.